Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Hoy estamos acá con doctora Talita Nogueira, que vas a hablar un poco sobre el soporte clínico. Hoy ella es quien es coordinadora del soporte clínico acá en Naditec. Entonces, tenemos mucho conocimiento para compartir. Ella tiene mucho conocimiento para compartir. Y también si tienes dudas, pueden enviar en el chat que yo voy a leer para ella. Y también aviso que ella va a hablar despacito en portugués, pero toda la duda que tenga, déjame saber que puedo ayudarte, ¿ok? Muchas gracias, doctora Talita, por su disponibilidad y por compartir su conocimiento. Obrigada, boa noites para todo mundo aí. Obrigada aí pela oportunidade. Sejam bem-vindos, né? É uma honra poder falar do que eu faço lá na Astec. Eu amo o meu trabalho, me dedico hoje 4 dias da semana, né? Estou lá dentro da Astec, só a quarta-feira que eu não fico lá, eu atendo na clínica, né? Quarta e sábado. A Adtech entende, né, o meu diretor, doutor Maurício Caso, entende que todas nós, do suporte clínico, né, não só eu, que sou a coordenadora, todas nós tenhamos o tempo, né, na clínica, porque é muito importante para nós que damos o suporte clínico, né, para os ortodontistas, tenhamos mão, né, tenhamos casos, porque a gente aprende ali na clínica, errando, aprendendo os casos de sucesso, os casos difíceis, os casos simples, né? Então, a Agitec nos permite, tá? Eh, Essa oportunidade de também clinicar e não só ficar totalmente voltado ali na empresa. Então, hoje, atualmente, né, sou coordenadora do suporte clínico, 4 dias da semana, vocês vão sempre conversar comigo ou com as meninas quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? No final eu deixo o contato, podem mandar, né? Eu vou compartilhar, eu fiz uma breve apresentação. Du, me fala se tá tudo certo o compartilhamento aí. Assim, Eu fiz uma breve apresentação para vocês, para mostrar como que é o meu dia a dia na empresa, mas hoje é mais um bate-papo, então fiquem à vontade em me chamar aqui, colocar no chat, o Du vai me falando, tá? Fiquem à vontade aí. Então, eu coloquei essa foto justamente porque o suporte clínico, a gente conversa o tempo inteiro com a empresa inteira, né? Nós somos muito parceiros. Lá na Adtech eu acho muito legal essa parte, o Du pode confirmar comigo. Todos nós nos conhecemos e todos nós nos ajudamos, né? Hoje mesmo o Du me solicitou alguma coisa, eu sempre solicito alguma coisa para eles. Então eu acho que o suporte clínico, ele é uma união ali de todo mundo. Todo mundo precisa um pouco do suporte clínico e eu preciso um pouco de cada setor, né? Então a gente tira muita dúvida do pessoal e eu vou mostrar um pouquinho, né, de cada setor, o que pede para a gente do suporte clínico dentro, né, da empresa. Então o suporte clínico ele conversa muito com o TI também, né, porque nós estamos totalmente voltados aos doutores, né, nós temos contato a todo momento, a gente sabe da necessidade que o doutor tem de uma boa plataforma, né? A gente sabe quais são as dificuldades deles na nossa plataforma. Então, tudo que acontece, né, nessa questão da plataforma, de girar o caso, né, de voltar ao planejamento, de ser uma plataforma com uma comunicação muito boa para vocês, a gente que passa toda essa demanda, né? Então, também os gerentes, né, de campo, a gente hoje tem gerentes que ficam na rua, vamos dizer assim, conversando com doutores, e as dúvidas que os doutores passam para eles, né, porque eles vão visitar os clientes, as dúvidas que esses gerentes de campo, né, que faz a parte comercial, eles vão na clínica e o doutor sente alguma dificuldade, somos nós, do suporte clínico, que ajudamos tanto o gerente de campo ou ele pede para entrar em contato com a gente, tá? O marketing,
Também a gente ajuda bastante na divulgação, a gente ajuda em conteúdos, né? A gente revisa conteúdos, a gente ajuda a mostrar qual que é a necessidade de nós, né, ortodontista. Então é muito importante uma empresa de ortodontia ter ortodontistas ali, né? Porque a gente consegue mostrar quais são as nossas necessidades no nosso dia a dia, né? E no marketing não é diferente. A produção a gente tem uma comunicação quase que diária, quase que a cada 2 horas a gente tem alguém da produção com demanda para a gente, porque qualquer dúvida que eles têm na questão de dente, na questão de recorte, na questão de modelo, né? Nós, os suporte clínicos, estamos ali à disposição para ajudar eles a fazer treinamento para eles. Então, a empresa está crescendo muito, né? A Adtech está crescendo muito e a gente sempre tenta fazer alguns treinamentos para explicar, né? Não que a gente quer que a pessoa da produção ela entenda da odontologia, né? De uma forma geral, mas nós sempre fazemos cursos, ensinamos pelo menos o dente, né? O quadrante. Então a gente gosta de passar isso para eles na hora que eles verem ali o modelinho, né? Eles saberem com o que eles estão lidando. Com o centro de planejamento também nós conversamos diariamente, né? O doutor ele não conversa com o centro de planejamento a não ser, né, pela plataforma, pela sua orientação do seu planejamento. Então, quem dá, né, esse suporte entre centro de planejamento, doutor, centro de planejamento, somos nós do suporte clínico. E qualquer problema também, qualquer dificuldade que o doutor tenha, somos nós, né, que levamos para o centro de planejamento. O suporte comercial também trabalhamos lado a lado na sala, né? O suporte comercial também recebe muitas perguntas ali. A pessoa está resolvendo, por exemplo, alguma dúvida financeira, de envio ou de pagamento, e aí ele faz uma breve pergunta sobre alguma coisa do suporte clínico. Nós ajudamos elas, nós também fazemos treinamentos com elas, para elas poderem entender um pouquinho, né? Do que elas estão lidando ali. Como eu falei, a mesma coisa da produção, não precisa entender de odontologia, mas só para ter uma noção, né? Para você ter argumentos, palavras, né? Quando o doutor falar, né? Por exemplo, eu vou tratar um arco, eu vou tratar dois arcos, né? Quando ele falar nesses termos, a gente explicar para eles o que é, né? E eles já entrarem nessa linguagem nossa mais técnica. E o principal, né, que é o nosso foco, é falar diretamente com o dentista, tirar suas dúvidas, né? Então eu falo que o suporte clínico lá na Adtech a gente começa desde quando o doutor tem a documentação, né? Desde quando ele está iniciando o caso na plataforma, até ele chegar ao planejamento e depois o pós, né? Então, antes a gente recebe, depois eu vou mostrar alguns exemplos, fotos de pacientes para a gente ajudar, né, a explicar para eles o tratamento que vai ser feito. Lógico que o diagnóstico é sempre do doutor, né? A gente discute o caso, a gente tenta, né, conversar sobre o caso com a nossa experiência em alinhador, mas o diagnóstico quem dá é o doutor. E depois também a gente faz revisão. Qualquer problema que ele tiver durante o tratamento, também a gente ajuda nessa passagem aí do paciente, né? O antes, o pós, o durante, né? E o pós ali tratamento, a gente sempre está ajudando, né? Então, como eu falei para vocês, né? O suporte comercial, a gente dá um apoio, né? Para eles, para que junto a gente também possa entender, porque lá dentro da empresa, né? Pensando ali na Adtech, os únicos setores, né? Que lidam quase que o tempo inteiro com o dentista é o comercial financeiro, né? E também o centro de planejamento, a nós do suporte clínico. Então, eu falo que nós entendemos o que o doutor quer, quais são as dificuldades do doutor, né? Então, é sempre importante uma pessoa do suporte clínico, uma pessoa do comercial financeiro, né? Estar em todas as reuniões, porque a gente sabe, a gente está lidando o tempo todo ali com o doutor, a gente sabe qual que é a dificuldade dele,
tá? Então, a gente sempre está ajudando um ao outro nessa comunicação dentista, né, com apoio aí tanto comercial e ajudar também, como eu falei para vocês, nos termos técnicos. A gente sempre tenta explicar, né, para o pessoal alguns termos para eles conseguirem conversar na linguagem ali do doutor. O centro, né, de planejamento, como eu falei para vocês, né, nós que fazemos essa comunicação entre eles, então entre centro de planejamento e doutor, centro de planejamento somos nós, né, que conversamos. Então, eles não têm um contato direto a não ser enviar o planejamento e deixar aquelas mensagens, né, para quem já conhece aí a plataforma Selfie, e vocês não conseguem, né, responder naquele bate-papo. Vocês conseguem pedir as orientações, pedir as modificações, mas algo a mais precisa passar para nós, o suporte clínico, a gente entender o caso e aí sim a gente enviar para o centro de planejamento, tá? Então, a gente também, né, faz essa troca dos planejamentos, a gente faz as perguntas, né, responde as questões de vocês e aí a gente passa isso tudo, né, essas questões tudo para o centro de planejamento, tá? Outra coisa que a gente faz bastante junto ao centro de planejamento é mostrar para o doutor alguns problemas, né? Então, opa, peraí. O que eu fiz aqui? Peraí, opa. Deixa eu só tirar aqui que está na frente. A gente recebe muita documentação com problemas, tá? E o centro de planejamento manda muitas coisas para a gente discutir com o doutor. Olha, doutor, tá vendo aqui nessa imagem? Não ficou tão boa, tão bom o escaneamento. Pode ser que não tenha adaptação, né? Uma boa adaptação do alinhador, né? O que que nós vamos fazer nesse caso? Você vai querer, né, dar andamento. Então a gente ali discute, né, com o doutor, tá? Essa questão. Aqui a gente pode ver, né, que o registro de oclusão não está igual, né? A gente vê aqui, olha essa posição aqui, né? Então, e a gente também discute isso com o doutor. O centro de planejamento passa essa demanda para a gente tem que explicar com o doutor. Nós colocamos na plataforma também a recusa, né? Mas a gente gosta também de explicar para o doutor, avisar ele que a documentação foi recusada e mostrar o motivo. Aqui também, ó, a gente pode ver que não escaneou perfeitamente o dente. Então, a gente faz também essa ligação aí de documentação recusada aí. E, né, o nosso suporte, o que que a gente faz no nosso suporte? Hoje, basicamente, a gente tem muitas reuniões para discussão de casos, a gente faz muita revisão de caso com a tela compartilhada, né? Foi um jeito que a gente achou bastante interessante, que os doutores gostam, então eles marcam reunião com a gente faz a discussão de caso, né? E aí a gente conversa também, compreende, né, as questões deles e ajuda também o dentista a compreender ali o planejamento quando tem alguma dúvida. Os gerentes de campo, né? Eles às vezes, como eu falei para vocês, eles estão na rua conversando com dentistas na clínica deles, tá? E aí eles têm dúvidas do dentista, eles nos mandam, né? E possíveis problemas que eles possam ter de um doutor. A gente aqui no Brasil, eu não sei como que é aí, mas aqui no Brasil os doutores gostam muito dos gerentes de campo e eles fazem muita pergunta diretamente para eles porque são eles que visitam no consultório. Então, às vezes, eles mandam para o gerente ao invés de mandar para a gente. E aí o gerente faz também essa comunicação, né? E aí eles nos perguntam, nos questionam, e a gente ajuda eles responderem o doutor deles, tá? O marketing também a gente ajuda lá com fotos de casos, né? A gente faz a avaliação de textos, né, para publicação, né? E a gente também ajuda ali nas publicidades. Quais são as dúvidas frequentes que nós temos hoje em dia, né, no suporte, né?
para falar do movimento, né? O movimento ali, muitas vezes eles perguntam para a gente se o movimento é previsível, né? Então a gente também fala da questão do passivo, a gente explica que é, o que são os alinhadores, né? A quantidade de alinhadores que está tendo. Então a gente precisa explicar isso, né? Por exemplo, aqui a gente está falando dos passivos, né? Então a gente tem 20 alinhadores superiores, 15 alinhadores inferiores, né? Você vai querer o passivo, né? Ou não. Então a gente faz todas essas questões. O que pode acontecer também, né, quando quebra o alinhador, eles nos mandam muitas vezes a pergunta, doutora, o meu paciente quebrou o alinhador. E aí eu sempre vou perguntar o tempo, né, que esse paciente utilizou o alinhador. E eu sempre vou tentar passar, né, para o próximo. Nesse caso aqui, o paciente quebrou o alinhador número 7, eu vou tentar passar para o alinhador número 8. Não adaptou ou eu não utilizei esse tempo, né? A gente vai retornar para o anterior e eu vou pedir a reposição, né? Então, eles também nos questionam isso do que fazer, né? E quando tem a perda de tracking, né, que é esse gap entre dente e alinhador, né, o que que eu faço, né? Então a gente sempre avalia o movimento que está acontecendo, aqui lógico que é uma perda de tracking, né, porque tá com muita desadaptação, mas quando é uma desadaptação pequena, a gente abre o planejamento, a gente vê qual o movimento, porque se, por exemplo, tá um gap menor, um espaço menor entre dente e alinhador, eu vou ver a possibilidade daquele dente estar acontecendo uma extrusão. E caso esteja acontecendo uma extrusão, vai ter um espaço entre dente e alinhador. Ah, mas não está acontecendo extrusão. Então, vamos tentar recuperar esse tracking? Vamos pedir para o paciente, vamos pedir alinhadores anteriores, vamos tentar recuperar esse tracking? Ou, muitas vezes, utilizar botão e elástico para ajudar na extrusão desse lateral? A gente sabe que o lateral é um dente que acontece muito de intruir, né? Então, a gente pode ajudar eles a solucionar esse problema de perda de tracking aí. Agora, se a gente não conseguir recuperar o tracking, que acontece, nós precisamos, né, pedir aí um escaneamento para o paciente e partir para um refinamento. Também recebemos, né, a pergunta de tempo, né, de tempo de tratamento, né. Então aí a gente fala sempre, né, o doutor muitas vezes vem com a documentação, e aí a gente fala para ele, né, que é uma média de 6 a 8 meses, casos simples, né, somente aquele alinhamento e nivelamento, 1 ano a 1 ano e meio para casos moderados e mais de 1 ano e meio para casos mais complexos, né. E eu gosto muito de frisar para todos os doutores que eu converso, que me perguntam sobre o caso, que eu faço revisão de caso, para passar sempre a possibilidade de refinamento ao final do tratamento. Eu brinco com eles, eu falo assim, quando a gente chega no último arco, no mês seguinte, a gente consegue finalizar o caso? Não. Muitas vezes a gente precisa fazer recolagem, né? Muitas vezes a gente precisa fazer dobras, a gente precisa dar torque no arco. Então, o alinhador é a mesma coisa. Então, por isso que a gente chama de refinamento. É uma finalização do meu caso, tá? E aí tem aqueles pacientes que não utilizam muito bem, né? Pacientes também que perdeu o tracking, que a gente precisa fazer o refinamento, então sempre passar a possibilidade de um refinamento que vai ter a necessidade de fazer um novo escaneamento. Principalmente para aqueles que não têm scanner, né, no consultório, porque o paciente vai ter um custo extra aí de fazer. E aí, eles também nos perguntam bastante essa questão, né? Quais são os casos indicados para tratar os alinhadores, né? Não é muito essa a pergunta que eu recebo, a pergunta já é logo de cara, o que o alinhador trata? E aí eu sempre respondo que o alinhador não trata absolutamente nada. O alinhador não trata nada, quem trata somos nós ortodontistas, né? Nós que temos que saber conduzir um caso com alinhador,
tá? Não é apenas a troca de alinhador, dá para o paciente alinhador, nós precisamos fazer a avaliação, nós precisamos checar pontos de contato, tá? Lógico que a gente tem movimentos mais previsíveis nos alinhadores e movimentos menos previsíveis nos alinhadores, tá? Então a gente precisa entender, né, o conceito aí de tratamento com alinhadores. Então a gente fala um caso aí tranquilo para a gente tratar de apinhamento, de até 5 milímetros, mordida aberta anterior, né, de até 0,5 milímetro. E aí a gente precisa pensar nos movimentos que a gente consegue fazer nesse caso, né? Vai depender muito de caso a caso para falar desse número, né? Porque, por exemplo, um caso de mordida aberta anterior, mas que eu consigo tanto intruir posterior e extruir o intruir posterior e extruir anterior, eu já facilito muito o meu caso, né? Então, não, é um caso que eu não posso extruir anterior, eu só posso intruir. Então, aí já vai dificultando mais o caso. A mordida profunda, né, de até 3 milímetros, a classe 2, né, distalização, a gente fala ali de até 3 milímetros é previsível, né? O diastema. Então, tudo vai dependendo, né, dos casos aí e sempre passar, né, que casos mais complexos dependem de acessórios. Na ortodontia fixa, nós não utilizamos acessórios, nós não utilizamos, por exemplo, binários, nós não utilizamos os mini implantes, né? Então, a gente precisa entender que no alinhador, a gente também precisa desses recursos para aumentar a previsibilidade de movimentação e muitas vezes refinamentos programados, né? Casos mais complexos, a gente precisa de refinamentos ali programados durante o tratamento. E aí, a pergunta que a gente recebe também diariamente é eles mandarem as fotos, né, dos casos, e aí a gente avaliar quantos alinhadores, né, esse caso vai dar. Nós não falamos em número de alinhadores, nós não gostamos de falar em números, porque é um chute a gente falar em número, tá? Não vou mentir, não tem como a gente adivinhar. Lógico que a gente, com a nossa experiência, a gente tem uma ideia, mas eu gosto de falar de tempo, tá? Então, eu gosto muito de falar de tempo. E hoje, né, os planos, né, deles é planos também, o selfie, né? Só me ajuda aí. Du? O deles Eu é não estou te planos ouvindo. também, né? Não tá, acho que ele não deve estar me ouvindo. Mas aí, como a gente tem os planos já pré-definidos, né? Eu gosto muito de passar um plano que se encaixaria melhor ali, pensando já num refinamento. Então, eu sempre passo, lógico, a mais ali para o doutor ter uma margem sempre de refinamento, tá? Então, hoje em dia, né, essa é a tabela de movimentação que a gente tem na selfie, tá? E aí a gente sempre gosta, né, de explicar a tabela de movimentação, que hoje a gente consegue ver tanto de coroa, de centro de resistência e de ápice de raiz. Então, a gente muitas vezes explica como que essa tabela funciona, é uma das perguntas que a gente recebe, né, no nosso consultório, no nosso suporte. O limite de movimento do alinhador, né? O quanto a gente pode fazer por alinhador, o que torna previsível, né? A gente ultrapassar esse limite, né? O centro de planejamento, ele obedece esse limite por alinhador. Se a gente ultrapassar, a gente pode diminuir a previsibilidade de movimentação. Então, muitas vezes a gente recebe, né? Ah, mas eu posso acelerar, eu quero diminuir a quantidade de alinhadores. Tá, mas aí o seu caso pode se tornar imprevisível e você pode precisar de um refinamento, e isso vai atrasar ainda mais o caso. E aí, quando a gente tem espaços, né? A gente recebe bastante essa pergunta também. Ah, mas eu tenho espaço ali, mas está programado para fazer IPR, né? O que que eu faço? Então, a gente explica a questão do IPR, como fazer o IPR, né? Fazer a checagem ali do espaço, da necessidade de avaliar, né? Usar o calibrador, né? Para avaliar a quantidade que a gente tem de espaço ali, para ver se tem mesmo a necessidade de fazer um desgaste interproximal naquela região. E aí a pergunta que eu falei para vocês que eu recebo muito, já adiantei,
como diminuir a quantidade de alinhadores. Quando me fazem essa pergunta, né, como que eu diminuo a quantidade de alinhadores, eu falo, doutor, e veja algum movimento que o doutor não queira tratar. É um paciente classe 2, vê a possibilidade de não tratar essa classe 2, mas não diminui, né? Não diminua a previsibilidade dessa movimentação, não acelere essa movimentação, a não ser, né, que você vá utilizar algum recurso, como por exemplo, eu vou utilizar um binário na rotação de um premolar. Tudo bem, então a gente pode acelerar um pouco essa rotação. Mas, tirando isso, eu não gosto, eu não indico a gente acelerar para apenas diminuir alinhadores ali no paciente, né. E quando o que que eu faço, né, eles mandam a foto de como o paciente finalizou. "Tá, doutora, mas não ficou como o planejado". E isso é normal, a gente sabe que é muito comum ter refinamento, e aí a gente sempre explica, né, da possibilidade ali de fazer o refinamento. Então eu coloquei alguns exemplos, né, da nossa vida diária, então vocês vão ver, a nossa plataforma Selfie é muito simples. Vocês vão buscar pelo paciente, então toda vez que o doutor entra em contato com a gente, a primeira coisa que a gente faz é perguntar ou o nome completo do paciente ou o ID, o número do paciente, para a gente buscar ele. E aí a primeira coisa que a gente faz é ver o histórico desse paciente, né? A história dele dentro da plataforma, para a gente ver em que andar aquele caso está. Depois disso, a gente abre o planejamento, tá? Então, a gente vai abrir o planejamento e nós avaliamos também as fotos do paciente, tá? Então, a gente abre toda a documentação e também abrimos o escaneamento do paciente, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essas três informações: o planejamento, o escaneamento que ele enviou e as fotos completas ali do paciente. Toda vez que a gente tem um problema, tá? A gente sempre solicita foto. Por quê? Qualquer coisa, né, que a gente precisa tanto para registro, né, dentro da empresa, para solicitar uma reposição, ou mesmo para entender, né, nós, o suporte, o que está acontecendo. E a gente sempre está à disposição para ajudar o doutor, a gente sempre quer resolver o problema do doutor. Esse é o nosso objetivo, né? Essa é a nossa função dentro do suporte, tá? Então a gente solicita fotos do problema que o doutor está tendo, avalia, abre toda a documentação, o que pode estar acontecendo nesse caso, tenta entender, né, o uso desse paciente, se ele teve algum problema, se ele teve algum atraso, né, nesse caso, e aí a gente sempre tenta encontrar a melhor maneira de resolver um caso. Acho que até hoje a gente nunca ficou sem resolver um caso ali com o doutor. A gente sempre, esse é o nosso objetivo. Discutir caso, então é muito legal quando o doutor nos manda ali fotos e ele já vem com uma prescrição, já vem com um diagnóstico e eles nos pede apenas a nossa opinião, né? Isso acontece muito, e aí a gente explica, esse caso aqui, a doutora estava falando da questão de linha média, né? Então a gente estava ajudando o doutor a entender, né, a melhor solução. Esse caso aqui também explicando, né, que ele utilizou todas as placas, mas o arco inferior não chegou no que foi proposto no setup. Então a gente também vai conversando, explicando a necessidade de refinamento. E aí, também, esse daqui era o alinhador número 1, possivelmente um problema que teve, né, de produção, isso pode acontecer, tá? Então a gente precisa entender também que existe, né, a possibilidade pequena, né, mas tem problemas e a gente precisa dessas fotos, tanto para a gente registrar aqui dentro da empresa, tanto para a gente entender o que aconteceu e achar a melhor solução. Isso daqui é o que a gente mais faz hoje em dia,
que é a revisão do setup com o dentista. Então, a gente faz via, vamos dizer assim, via Zoom, tá? Compartilhando a tela, ou ele compartilha, ou nós compartilhamos, e nós ajudamos o doutor a entender o planejamento, né? Então, a gente explica, a gente orienta, a gente dá dicas, tá? Então, esse é um trabalho também que a gente faz hoje em dia bastante. E aí a gente também faz muito trabalho de sobreposição. Como eu falei para vocês, eu sempre abro o arquivo que o doutor mandou, né? Eu acho ele muito importante a gente mostrar, eu faço muito isso de mostrar que teve sim, né, uma melhora, já teve um bom alinhamento. Então, a gente mostrar esse, vamos dizer, esse antes e depois para o doutor que questiona, né, o alinhador. Então, a gente faz bastante isso também. Como prescrever, né? Então a gente pega bastante gente que está iniciando, né? Então a gente pega ele e faz também uma reunião para ajudar a fazer a primeira prescrição, colocar as fotos, né? Ajudar ali, colocar no diagnóstico o que que vai tratar, né? Ajudar a escrever, né? Porque quem está iniciando os alinhadores precisa aprender a escrever, né? O planejamento, então a gente também ajuda nessa parte. Aqui eu coloquei, né, os nossos horários, a gente está disponível das 8, né, da manhã até às 7 da noite, né, então nós temos um horário estendido, né, lá dentro da empresa, porque a gente gosta de atender os doutores pós-clínica, né, tem doutor que não tem tempo durante o seu dia a dia ali de clínica, né, da sua rotina clínica, então a gente, vamos dizer assim, tem 1, 2 horinhas da pessoa já finalizando, né, os atendimentos, que é 5 horas, 6 horas da tarde, tá? Aqui eu deixo o contato, né, o meu contato ali, né, eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Essa foto é minha, recentemente lá dentro da Índia, eu fiz um intensivão de 2 meses lá dentro da Índia, eu aprendi muito, tenho muito que passar para os doutores, né, para o nosso suporte clínico, então foi só aprendizado em cima de aprendizado, e me coloco à disposição para o que vocês precisarem, podem me mandar, né, a gente tem as meninas do suporte clínico também, o nosso time está crescendo, né? Já cresceu bastante. E me coloco à disposição também se vocês tiverem aqui alguma dúvida. Muchas gracias, doctora Talita, muchas gracias por compartir todo su conocimiento, el día a día del soporte clínico que es muy lleno de cosas, muy lleno de contacto y dudas de los doctores y a nosotros nos hace muy bien saber de esto. Y aprovechen, amigos que están acá, que quieren hablar, pueden sanar las dudas que tengan, o también puede escribir en el WhatsApp que doctora Talita has compartido con nosotros, y vamos a estar felices en ayudarte. Yo envié una liga acá, a ver si pueden contactar ahí al directo, si necesiten, ¿ok? Sim, pode me mandar, não tem problema. Perfecto, recibido. Ok. Me parece que no hay dudas hoy. Yo gustaría de agradecerte a todos que están acá porque es un jueves por la noche y están acá pendiente de conocer más de nuestros productos, de nuestro sistema. Entonces, muchísimas gracias. Estamos a las órdenes de ustedes y nos vemos pronto. Saludos a Obrigada, todos. pessoal. Boa noite. Tchau, Gracias, tchau. muchas gracias. Gracias. Sí, verdad. Tendrán más dudas al decorrer del uso. Entonces, quedan a vontade. Buena noche, buen descanso. Tchau, Chao, tchau. chao.